Olá, bom dia. Estamos de volta para a leitura de mais um salmo, mais uma porção maravilhosa da palavra de Deus. É muito bom ter você aqui. Eu quero te fazer um convite. Se você está aqui pela primeira vez e se gostar, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Assim o YouTube vai te avisar quando tiver vídeo novo no canal, tá bom? Nós estamos lendo o livro dos Salmos. Hoje nós estamos no Salmo de número 78. Salmo de número 78. Nós vamos ler pedindo a Deus que o Espírito Santo do Senhor venha iluminar nossa mente, abrir o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos nos alimentar um pouco mais dessa palavra e guardar no nosso coração. Louvado seja Deus. Vamos lá então, Salmo de número 78. É um salmo de Asaf. O tema dele é lições da história. Asaf relembra a trajetória da nação judaica, desde a escravidão no Egito até o reinado de Davi. Esta história foi contada por repetidas vezes de geração em geração, para que os remanescentes não se esquecessem de Deus e não viessem a cometer os mesmos erros de seus antepassados. Vamos ler então. Salmo de número 78. Pega a Bíblia que você usar aí, pode ser qualquer dia desse eu vou trazer uma Bíblia na linguagem de hoje para ler um salmo aqui, tá bom? Mas hoje eu vou ler aqui entre a pentecostal e a aplicação pessoal. Salmo 78 diz assim: Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conserto de Deus e recusaram andar na sua lei. Versículo 11. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação, posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como a areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo.
Não refrearam seu apetite, ainda lhes estava a comida à boca. Ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de Deus, que era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudessem beber. E lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles, quais mensageiros de mares, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram provocar o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó seu povo e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos. Louvado seja Deus. Olha que salmo maravilhoso esse salmo de Asaf. Esse salmo de número 78. Aqui a gente encontra toda a história do povo de Israel. Todo o seu sofrimento, os milagres, as pragas do Egito, a saída do povo do Egito, como Deus cuidou, como Deus deu comida, como veio alimento. Mas aí a gente encontra que os israelitas se rebelaram. Eles não foram fiéis a Deus. Mesmo com tudo isso que Deus fez com ele, nós vamos ler o versículo 8 desse Salmo 78, o versículo 8 diz assim, ó: E não fossem como seus pais,
Quer ver? Versículo 8 do 78. Versículo 8 do 78. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Eles não foram fiéis, eles esqueceram dos milagres que Deus havia feito, dos prodígios que Deus havia feito em favor deles. E eles esqueceram. E isso acontece muito com a gente ainda no dia de hoje. Deus faz e a gente esquece. Ao invés de permanecer fiel a Ele, agradecendo a Ele, muitas vezes nós viramos as costas. E lá na frente, quando vem a luta, vem os problemas, vem muitas vezes doença, a gente fica pensando que é qualquer coisa. E aí o bom é que a gente tem condição ainda de retroceder o pensamento e se lembrar dos feitos do Senhor e buscar do Senhor socorro, porque Ele socorre. E aí, os israelitas eram um povo escolhido por Deus. Um povo escolhido, um povo cuidado por Deus. E se acharam no direito. Olha o que é que o povo de Israel se acha no direito de fazer exigência a Deus. Quer ver isso? Veja o versículo de número 18 aí. Desse salmo que nós lemos, 78. Olha o versículo de número 18. Desculpa. Deixa eu beber água. Olha o versículo de número 18. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. Olha a ousadia desse povo. Às vezes, a gente acha que já é muito amigo de dentro de casa e sai fazendo coisa que não deve. O povo de Israel se acharam no direito, pensaram que podia exigir alguma coisa de Deus. E tentaram a Deus pedindo carne para se satisfazerem. E olha o versículo 19, o que é que diz? E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus porventura preparar-nos uma mesa no deserto? Olha aqui que estratégia mais idiota desse povo. Olha só. Eles pensaram que falando isso, como a gente diz no dia de hoje, iam encher a bola de Deus, e inflar o ego de Deus, como que isso com Deus, existisse isso para Deus, existisse essa possibilidade, como muitas vezes nós fazemos isso. E aí, achando eles que Deus era igual a eles. A gente vai fazer a nossa petição, vai botar ele na parede, né? A gente vai imprensar Deus, né? Como se eles tivessem o direito de desafiar Deus. Eles esqueceram de tanto bem que o Senhor havia feito a eles. Agora, olha os versículos 42 ao 56 desse mesmo salmo. Não se lembraram do poder da sua mão, 42, nem do dia em que os livrou do adversário. E aí ele prossegue, essa caminhada vai até o 56. E expulsou as nações, os 55, 50. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos. Tudo isso eles fizeram. Eles esqueceram. É como que a gente dissesse hoje em dia, assim, que a gente diz assim, botou um pau no ouvido. Bota um pau no ouvido e não escuta, não presta atenção. Mesmo assim o povo de Israel fez. Mas esse salmo nos traz uma grande lição, para que nós não caiamos no mesmo erro. Deus não se deixa escarnecer. Ninguém pode chegar para Deus e dizer assim, eu vou desafiar você. Você não é tão bom? Faz isso para mim. Não é assim não. Deus, Ele é soberano. Ele faz o que quer, na hora que quer, como quer e para quem quer. E aí, nós vamos um pouco, vamos ali, num livro escrito pelo apóstolo Paulo, 1 Coríntios. Vamos lá no 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, olha o que é que Paulo escreve aos irmãos de lá. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 10, abre aí a Bíblia rapidinho. Capítulo 10, versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Paulo está ensinando aquele povo que não se deve tentar a Deus, a Cristo, como alguns israelitas tentaram a Deus. Não foram todos, não é? A gente sabe que sempre no montão tem aqueles que ainda servem, né? Aí o Paulo ele vai aconselhando, no versículo 5 do capítulo 10 de 1 Coríntios, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto.
E aí, olha, e essas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Isso serve de exemplo para nós, para a gente não querer aquilo que não nos pertence, aquilo que Deus não se agrada na nossa vida. Nós precisamos estar sempre em vigilância, sempre olhando o que é que nós podemos, o que é que nós devemos, o que é que agrada a Deus, como está a nossa vida espiritual, viu? Isso é o que nós precisamos fazer. E aí, Paulo segue aqui até o versículo 12. O versículo 11 também diz: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Olha que conselho o apóstolo Paulo dá. Ah, missionária, Paulo. Paulo não era aquele Saulo que saía perseguindo os cristãos? Passado. Deus o alcançou, ele se converteu e agora ele está aqui, ó, nos ensinando as epístolas paulinas, as cartas de Paulo. Olha só, diz aqui, 1 Coríntios 10 e 12, aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Então, o que é que nós aprendemos com esse Salmo 78 do dia de hoje? Asaf contando, salmodiando a história do povo de Israel. E agora a gente encontra no Novo Testamento Paulo mostrando também essa história e aconselhando. Cuidado, você que está em pé, não caia. Vigia, preste atenção. Não abre a sua boca para falar o que não sabe. Adora a Deus ao invés de você murmurar. Você quer saber a história do povo de Israel? Leia o Antigo Testamento. Vai ler. Vai ler lá. Êxodo. Vai ver o que aconteceu. Deus é o Deus que cuida. Então, que essa palavra permaneça no nosso coração nesse dia, que nós possamos continuar nos alimentando com a palavra de Deus, que é o melhor alimento para nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por esta palavra, pelos teus conselhos, pelo teu amor, pelo teu cuidado, Senhor. Porque tu não olha para nós como nós olhamos para o nosso vizinho, mas tu olha para nós através do teu Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo para derramar o seu sangue para nos dar salvação. Senhor, continua conosco, abençoe a cada família que está ouvindo esse devocional, estes salmos no dia de hoje, Senhor. Dá da tua graça, cobre com o teu sangue, dá a alegria da tua salvação. Alcança os corações que estão tristes nesse dia, Senhor, dando alegria e a sabedoria vinda de ti. Muito obrigado, Senhor. Permanece conosco. Amém. Beijo no seu coração. Deus continue te abençoando.